Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos, começando mais uma semana, tendo a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Quero agradecer a atenção de todos aqueles que acompanham este programa, ouvintes como a irmã Elvira, lá em Bezerros, pessoas de todo o interior do estado, pessoas aqui do Recife. Um abraço especial para os aniversariantes de hoje, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. A todos o convite para que dediquemos os próximos momentos para a meditação na Palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem a nos falar, vamos conhecer um pouco mais da sua palavra e da mensagem do Evangelho que nós encontramos nas Escrituras. Você, portanto, é nosso convidado a esses momentos de estudo e reflexão na Palavra de Deus, com a minha imensa gratidão pela sua companhia e pela sua atenção nesses momentos de programa. Vamos, portanto, àquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer na manhã de hoje. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesse texto, o apóstolo Paulo começa a escrever aos Colossenses a respeito de Jesus Cristo. Menciona então, no começo do versículo 13, que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele nos tirou da situação em que vivíamos, e o texto mencionado aqui fala dessa situação como sendo uma situação de trevas, e nos transportou para o novo reino, que é, portanto, visto como o reino da luz. Somos lembrados inevitavelmente da promessa encontrada lá no livro do profeta Isaías, quando cerca de 4 séculos antes do nascimento de Jesus já falava sobre essa transformação de status, ao dizer que o povo que andava em trevas viu uma grande luz e aos que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E é assim que Isaías menciona o efeito da vinda de Cristo ao mundo. Aqui, portanto, o apóstolo Paulo relembra que a situação é transformada justamente a partir de Jesus Cristo. Quando diz que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele quer nos dizer que nós passamos a ser alcançados pela presença e pelo agir de Cristo. E então, no versículo seguinte, o versículo 14, que ele diz o que é que Cristo nos proporciona, o que é que Cristo faz por nós. E aí passamos a entender a grande razão pela qual Jesus veio ao mundo. Pensamos na vinda de Cristo ao mundo como uma demonstração do amor, do interesse e do cuidado de Deus. Isso é fácil de perceber, é patente. Por isso Jesus é chamado de Deus conosco, Emanuel. Mas na verdade Cristo não veio ao mundo apenas para demonstrar a presença de Deus e a aproximação de Deus em seu relacionamento com o homem. Ele veio para tornar possível nossa relação com o Pai, para restabelecer, para restaurar nossa comunhão com Deus, e por isso o versículo 14 fala justamente daquilo que ele veio realizar. Nele temos a redenção, a remissão dos pecados. As coisas começam a ficar mais claras quando entendemos o efeito do pecado em nossas vidas. A Bíblia diz que todos somos pecadores. Diz também que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado compromete nossa relação com Deus. Passamos a estar distanciados de Deus e passamos a estar condenados, uma vez que o salário do pecado é a morte. Uma vez que a consequência inevitável do pecado é a condenação e condenação eterna. O que Jesus proporciona, então, ao vir ao mundo, é a remissão dos nossos pecados e a nossa redenção. Como isso acontece? De acordo com a palavra de Deus, o pecado só pode ser punido com a morte. E Jesus veio ao mundo para, de forma substitutiva, morrer em nosso lugar. Quando Jesus foi levado à cruz, ali ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ali ele assumiu a culpa e com a culpa a condenação pelos nossos pecados. Ali ele recebeu sobre si a punição pelos nossos pecados. Isso fica muito melhor entendido quando nós conhecemos a imagem ensinada e colocada por Deus desde o Antigo Testamento. Deus estabelecera o sacrifício de um animal em lugar do homem pecador.
O homem transferia o seu pecado para o animal e com a morte do animal o pecado era pago, o pecado era punido e o homem estava agora livre, redimido do seu pecado, liberto da culpa e liberto da condenação. O que Jesus faz por nós é justamente tornar-se o sacrifício em nosso lugar. Ao morrer na cruz, Jesus não morreu por acaso, ou por acidente, ou em consequência da traição. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz. Ele deixa isso muito claro por diversas vezes ao longo do seu ministério. Ao morrer na cruz, Jesus cumpre a sua missão, cumpre a sua tarefa. Acontece ali o objetivo de sua vinda ao mundo, proporcionar-nos a remissão, a redenção, o perdão dos nossos pecados. Com o perdão dos nossos pecados, a relação que tínhamos com Deus e que fora comprometida pelo pecado é então restaurada. Nós somos reconciliados com Deus. Nós passamos a ter, para usar as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, paz com Deus. Restaurada a nossa relação com Deus, tendo paz com Ele, nós somos libertos também da condenação do pecado. E se o salário do pecado é a morte, o presente de Deus para nós é a vida eterna. Passamos a ter então direito à vida eterna, direito que nos fora tirado pelo nosso pecado, por nossa desobediência. Jesus Cristo, portanto, proporciona a remissão dos nossos pecados e a nossa redenção. E aí entendemos por que é que a imagem é usada para se referir a essa transformação. É a imagem de alguém que sai das trevas para a luz. Alguém que estava totalmente condenado, sem esperança, sem alternativa, e que de repente não apenas é liberto da condenação que pesava sobre seus ombros, mas recebe o dom, o presente de Deus, que é a vida eterna. Tudo isso é possível em Cristo Jesus. Mas tudo isso só é possível através de Cristo Jesus. De nenhuma outra forma podemos experimentar aquilo que Cristo nos proporciona, a redenção dos nossos pecados. Eu quero convidá-lo a orarmos juntos neste momento. Pai querido, muito obrigado por aquilo que Jesus fez por nós ao morrer na cruz. Muito obrigado por aquilo que Jesus Cristo nos proporciona. Eu quero colocar agora nas tuas mãos, Senhor, as vidas de todos quantos nos assistem neste momento. E ao colocar estas vidas diante de ti, eu te suplico, ó Pai, que estas pessoas possam encontrar a Jesus e experimentar em Jesus Cristo o perdão dos seus pecados, a remissão dos seus pecados, a restauração de sua relação contigo e então a certeza da vida eterna. É a prece que fazemos nesse instante no nome de Jesus. Amém.